como lidar com pessoas que se acham vítimas. É um tema muito relevante que todos os terapeutas e todas as pessoas que trabalham com ajuda deveriam entender como lidar com aquele cliente, com aquele paciente que se sente vítima. E também esse tema, ele não é importante só para aquelas pessoas que são terapeutas, para aquelas pessoas que trabalham com pessoas. Esse tema é importante para todos nós na nossa relação interpessoal, para a gente saber lidar com essas pessoas que vêm sempre com aquele sentimento e com aquele peso da vítima. Bom, vamos primeiro falar dessa pessoa que se acha vítima, né? A pessoa, ela sente que ela é alvo de tudo e de todos, que todos estão contra ela, que todos acreditam que todos os problemas do mundo caem sobre ela, que todo mundo está assim, nossa, fazem mal a ela, porque as pessoas têm inveja dela, porque ela foi muito maltratada pelo chefe, porque ninguém consegue entender essa pessoa. Essas pessoas, às vezes, elas até se tornam agressivas verbalmente, emocionalmente, porque elas sempre acabam colocando a culpa nas outras pessoas. Ou ela manifesta doenças para até mesmo culpar os seus algozes. Então, o que acontece aqui? A vítima, ela pede por ajuda e diz que precisa ser ajudada para sair desse sofrimento. Mas, na verdade, a ajuda que a vítima espera é que a pessoa que está ajudando ela concorde com o seu ponto de vista em relação aos seus vitimismos. Por exemplo, uma pessoa que é vítima, vamos supor, lá no trabalho todo mundo me odeia. Todo mundo, meu chefe não me dá atenção porque a minha colega de trabalho passou a perna em mim e, oh meu Deus, eu sou alvo de todos e de tudo. E aí, quando essa pessoa pede ajuda, o que ela quer de você? Que você concorde com o que ela está falando. Que você faça um ziriguidum para que todos aqueles que as faz sofrer simplesmente desapareçam do mundo ou sofram também, porque na verdade ela quer que você concorde com tudo que ela está passando. Como que funciona esse jogo, esse primeiro jogo dessa dinâmica? Você vai lá, você quer salvar essa pessoa e ela aceita a ajuda. Aí você vai lá, oferece a sua ajuda para essa pessoa que se sente vítima. E aí o que acontece? Essa pessoa melhora. Ela melhora, você fala, nossa, ela melhorou. E no dia seguinte que você ofereceu ajuda, que você fez um processo, se você é terapeuta, você fez um processo com essa pessoa, a pessoa já conseguiu melhorar um pouquinho, dali 3 dias ela, cai de novo. Aí você vai lá, ajuda ela de novo. E aí o que acontece? Essa ajuda, e isso que você fez por ela, dura pouco tempo e ela cai de novo. E o que vai acontecer com você? Isso é o primeiro jogo, tá? São 2 jogos aqui que a gente vai falar que acontece conosco, que queremos ajudar essas pessoas. Aí o que acontece? A pessoa continua caindo e ela não evolui. E ela continua no vitimismo. O que acontece no primeiro jogo dessa dinâmica do que pede ajuda, que é a vítima, e do ajudante que vai ajudar a vítima? A pessoa, nós que vamos ajudar, a gente acaba se irritando com essa falta de vontade da vítima de sair daquele buraco. E quando a gente se irrita com aquela falta de vontade dela, que a gente fala, poxa, você não sai do lugar, tô aqui te ajudando, e olha só, você precisa melhorar nisso, você precisa ver que por esse ângulo a sua vida, e você não consegue, você fica aí, ó céus, ó azar, todo mundo te odeia. E aí você cria essa irritabilidade com a vítima. O que vai acontecer?
O que acontece nessa história? A vítima, ela reafirma que é vítima. E você ali se torna o agressor. Por quê? Porque a sua falta de paciência, a sua irritabilidade com essa pessoa fala, tá vendo? Ninguém me entende, eu sou vítima de todo mundo. E aí, naquela dinâmica, você se torna o agressor. Muitas vezes, né, é do ser humano querer ajudar a outra pessoa e isso é o que faz a vida acontecer. Essa dinâmica das relações acontecem porque todos nós, seres humanos, dependemos uns dos outros. Isso é fato. E aí, se alguém está pedindo ajuda, se alguém se sente vítima e você está querendo ajudar essa pessoa, o que acontece? Você fala, nossa, que legal, estou contribuindo. E que faz parte. Só que se a pessoa não evolui e você cria uma irritabilidade em relação a essa pessoa nada mais buscou, quando ela pediu ajuda, que confirmasse que ela realmente é vítima. Só que agora o agressor é você. Ah, mas Sabrina, quando isso acontece que eu perco a paciência com a pessoa, eu nem sou grossa com a pessoa, simplesmente fico irritada dentro de mim e falo, não quero nem saber dessa pessoa. Vamos lá, de novo. Não necessariamente a nossa atitude verbal é que fecha uma situação. O nosso posicionamento interno, às vezes, é muito mais forte do que se a gente colocasse uma palavra nessa história. Então, esse nosso sentimento de irritabilidade, de raiva, de ai, que impaciência que eu tô com essa pessoa, já entra no campo e essa pessoa ainda continua neste lugar de vítima, porque ali tem um novo algoz. E esse algoz agora somos nós. Mesmo que a gente não fale nada, a gente apenas está sentindo. E dentro deste campo, que é um campo invisível, mas que ela consegue compreender que você está irritada e você está sem paciência com ela. E aí ela realmente volta para esse lugar de vítima. E quando a gente entra no lugar do agressor é complicado. Por quê? Porque a gente acaba se emaranhando com este cliente ou com este amigo dentro do vitimismo dele. A pessoa é vítima e agora nós somos o algoz porque a gente se irritou com essa pessoa. Isso significa que nós dois nos emaranhamos nessa história. Tá, mas o que a gente faz, né, Sabrina? Como que a gente faz, então, para não ficar irritado, para não se emaranhar nessa história? Porque todo emaranhamento gera pequenos resíduos para a nossa vida mesmo. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. O segundo jogo dessa dinâmica é que você quer salvar e ela aceita ajuda. E aí ela melhora um pouco e cai novamente. E o que você faz? Você continua ajudando e ela te elogia e diz que você é muito importante na vida dela. E aí ela cai de novo. Aí você vai lá e continua ajudando. E ela cai de novo e você continua ajudando. E ela cai de novo, tá ficando chato, né? E fica chato mesmo, porque você fica lá ajudando e não sai deste lugar. E o que significa nesse segundo jogo da dinâmica o seu papel do seu emaranhar com este cliente ou com este amigo? O que acontece aí? Vocês se tornam acorrentados um ao outro, porque essa dinâmica não traz resultado nenhum para nenhum dos dois lados. Porque você vai sustentar o vitimismo dela, que ela cai, você vai lá, tadinha, vamos lá, eu entendo que você não tá legal, então eu vou te ajudar. E aí você fica lá tentando ajudar essa pessoa. Você vai simplesmente reforçando
que ela é uma vítima de tudo. E você, o que você está fazendo com tudo isso? Você está alimentando a sua necessidade de ser útil a alguém. Primeiro, porque eu ajudando me torno útil, lógico, e mostro que também posso ser amado, porque quando a gente se torna útil, a gente acredita que pode ser amado e que a gente tem nosso valor. E na verdade, de quem eu busco esse reconhecimento? Quando eu fico ajudando a vítima e a vítima continua caindo e eu continuo ajudando porque ela diz que eu sou muito importante para ela. Então, na verdade, o que significa essa dinâmica? O que tem por trás dessa dinâmica? Via de regra, você está buscando esse reconhecimento dos seus pais. Quando você entra nessa dinâmica da vítima, que você ajuda e que ela se torna dependente de você e que você continua ajudando e essa dinâmica não cessa, você está buscando o reconhecimento dos seus pais. Se a gente sabe que se a gente ajudar as vítimas e essas vítimas continuam lá, né, no vitimismo, e a gente alimenta, isso não é o caminho certo, porque na verdade é algo que está acontecendo dentro de mim, e a gente só se atraiu por quê? Porque eu preciso me sentir reconhecida e amada, e ela precisa de alguém que deixe ela no lugar de vítima. Então é o casamento perfeito. E também, se eu ajudo, e ela não sai do lugar e eu me irrito, eu também alimento uma dinâmica dela, que é: você agora é o algoz e eu sou a vítima. Eu continuo nesse lugar de vítima, por que você se tornou algoz? Então, como sair desses dois lugares para lidar realmente com as vítimas? Bom, primeiro a gente tem que entender o que tem por trás das vítimas, né? O que acontece com as vítimas? Por que as vítimas são vítimas? Porque elas provavelmente têm problemas lá com os pais. E aí ela vai descontando no mundo as suas frustrações. Todas as vítimas são vítimas primeiramente de seu destino ou destino lá da infância, que tem a ver com a relação com os seus pais. Ou foram crianças que foram muito mimadas e foram frustradas pelo destino. Pai morreu, mãe morreu, e elas ficam nesse lugar de vítima. Minha vida é uma tristeza, porque eu não tenho pai, meu pai faleceu, e aí desconta essa frustração no mundo, e todo mundo está contra ela. Ou ela tenha sérias questões de relacionamento com os pais, não aceita os pais como são, e aí elas não aceitam a vida como são, e todo mundo é contra essas pessoas. E para que a gente possa ajudar de verdade, atenção, a gente precisa entender as ordens da ajuda. As ordens da ajuda, elas são 5 ordens da ajuda que todo terapeuta e toda pessoa que lida com pessoas, então todos nós que somos vivos, estamos nos relacionando o tempo todo. E isso se aplica na nossa vida, a gente não precisa ser terapeuta, mas terapeuta é uma ordem, né? Ele precisa entender as 5 ordens da ajuda. É primordial para um bom terapeuta trabalhar com as 5 ordens da ajuda. Eu não vou falar das 5 ordens da ajuda, eu vou falar na semana que vem, que eu vou dar uma aula sobre ordens da ajuda, mas eu vou falar aqui, vou trazer aqui uma ordem da ajuda que pode ajudar muito a abrir esse olhar em relação às vítimas. Porque, na verdade, existem limites entre o dar e tomar. Dar ajuda precisa ter uma troca. Toda ajuda precisa ter uma troca, que o Bert chama do dar e tomar. E pertence à ordem da ajuda perceber e submeter a eles. Porque se a gente não se submete às ordens da ajuda, há um grande desequilíbrio. E aí você fala assim, mas o que eu perco com isso? 2 coisas, nas 2 dinâmicas que eu trouxe. Na primeira dinâmica, em que você se torna agressor, porque você perde a paciência com a vítima. E na segunda dinâmica, em que você se sente útil, porque aquela pessoa se torna dependente de você. Tá? Você perde autonomia e crescimento na sua
própria vida, porque não é de um lugar que você está em paz que você está ajudando o outro. Se você ainda se irrita com a vítima, ou se você ainda gosta de se sentir importante e que a vítima dependa de você para dar uma melhorada na vida dela, tem dinâmicas ocultas por trás de você também. E isso é muito importante você se dar conta para que você saia dessas dinâmicas ocultas e ganhe autonomia para você crescer e evoluir na sua vida. Isso como uma pessoa, né, comum, que não é terapeuta, e principalmente e primordial aos terapeutas, principalmente aos consteladores familiares. Se você é um constelador familiar, se você quer ser um constelador familiar, essas dinâmicas têm que ser muito bem observadas para que você não caia num grande emaranhado com o seu cliente. Isso é muito importante, porque tem muitos consteladores que estão se emaranhando com seus clientes e acabam trazendo mais problemas para si mesmo. Quando a gente fala de um constelador familiar, principalmente que lida exatamente com essas dinâmicas familiares, com essas dinâmicas de vitimismo, com essas dinâmicas do dar e tomar, o constelador familiar tem que ter muito claro essa observação interna e principalmente tem que apaziguar e curar algumas questões na sua vida. Então, é importante o constelador familiar se submeter às ordens da ajuda. Caso contrário, ele vai trazer mais emaranhados, isso significa mais problemas para a sua vida. Que isso pode afetar tanto nas suas finanças, quanto nos seus relacionamentos em casa ou interpessoais, como ainda na sua saúde. E como são 5 ordens, eu disse para vocês que eu não vou trazer hoje, mas eu trarei numa próxima aula. Eu vou falar aqui para vocês em relação às vítimas, que eu acho que casa bem nas ordens, a terceira ordem da ajuda. A primeira ordem da ajuda até seria muito boa, que é aquela de você só dar o que você tem e você só recebe aquilo que você precisa, né? Mas a terceira ordem da ajuda, ela seria que o ajudante se colocasse como adulto perante um adulto que procura ajuda. Com isso, ele reforçaria para o cliente a não colocá-lo no papel de seus pais. Porque as vítimas, no segundo ponto ali, em que a vítima cai, você vai lá e ajuda de novo, e ela se torna dependente de você, ela está transferindo para você o papel de pai. E aí o que acontece? Você se coloca nesse papel de pai, mas você não é o pai nem a mãe do seu cliente. E se você se coloca no papel de pai e de mãe do seu cliente, isso gera muitos problemas. Então, na terceira ordem da ajuda, é você se colocar como um adulto na frente do outro adulto e você vai virar para esse que se sente vítima e fala o seguinte: agora você, como adulto, entenda que você não é vítima de tudo e você é responsável pelo que acontece na sua vida. O que seria a desordem da ajuda? É permitir que o seu cliente faça reivindicações, que ele fale para você como se fosse uma criança. E aí, o que acontece? Naquela vítima do algoz, no primeiro exemplo que eu dei, onde você se irrita, ele vai falar: tá vendo? Você também faz isso comigo e age como uma criança birrenta, tá? Então, você não pode tratar seu cliente como uma criança. Você tem que mostrar para ele que você não tem nada a ver com o vitimismo dele, nem com o que acontece na vida dele.
e que ele precisa olhar para a vida dele e para as histórias da vida dele como um adulto. E se ele tem problema, você precisa levá-lo para reconciliação com seus pais. A quinta ordem da ajuda trabalha exatamente a reconciliação. Tudo na constelação é se reconciliar. E o nosso melhor papel para ajudar uma pessoa que é vítima é fazer com que ela se reconcilie com aqueles que ela, lá no íntimo dela, considera os verdadeiros algozes dela, que são provavelmente os seus pais ou esse destino que tomou os seus pais. Tipo, seus pais morreram, tem uma pessoa que veio passar comigo e o pai dela morreu muito cedo e ela se achava vítima do mundo. Então, nesse ponto, eu reconcilio ela também com Deus, com esse destino. Ela não é vítima do mundo. E ela precisa entender que ela precisa tomar as rédeas da vida dela para que ela não continue neste looping de que todo mundo faz alguma coisa contra ela. Porque, vamos lá, gente. Ah, Sabrina, mas as pessoas fazem mesmo alguma coisa contra ela? Talvez até façam, mas por que elas fazem? Porque essa pessoa ainda fica nesse sentimento de vítima do mundo. E aí tudo é um imã. E ela acaba atraindo pessoas que vão fazer com que ela se sinta realmente vítima. Ela, assim como ela atraiu você, que perde a paciência com ela e vira o algoz dela. Ok? Então, qual é a postura certa para nós, terapeutas, que queremos muito ajudar as pessoas, porque afinal de contas é o nosso trabalho? Como a gente deve lidar com aquele cliente que vem fazer uma constelação e quer que você resolva todo o problema dele, que é vítima do mundo, vítima do pai, vítima do destino, vítima de toda a história. E também para aquelas pessoas, se você não é terapeuta, para aquelas pessoas que estão lá, ai, Sabrina, tadinha de mim, como lidar com essas pessoas? Bora lá, gente. Primeiro, você precisa identificar se você está em alguma dinâmica com essa pessoa. Esse é o primeiro ponto para você dar uma ajuda efetiva. E qual é essa observação? Se você tem algum conflito com seus pais, se você tem algum conflito que, tipo, se as pessoas não gostam de mim, também sou muito forte, e aí você acaba sendo agressiva com o seu cliente, tá? E aí você fica impaciente, você precisa observar se você tem essa dinâmica, entender aonde que tá essa questão, olhar lá atrás. Ou se você tem essa necessidade de ser reconhecida por essas pessoas como alguém que vai salvá-la, que vai ajudá-la, que vai colocar ela nesse lugar maravilhoso e que você se identifica com esse lugar de que você salva o mundo. Gente, olha que legal, eu sou consteladora porque eu quero muito ajudar as pessoas, porque eu sou muito importante na vida das pessoas, porque através desse lugar de ajudar as pessoas eu encontro um lugar de pertencimento. Ainda assim, se você busca ser um constelador, um terapeuta, uma pessoa que trabalha com ajuda para você encontrar o seu lugar de reconhecimento no mundo, você pode acabar se enganchando com seus clientes. Primeiro ponto, ninguém ajuda ninguém. Todo mundo se ajuda. E a gente só ajuda efetivamente quando a gente realmente está em paz com as nossas questões. Porque é como célula espelho, sabe? Uma célula tá boa, transmite para outra célula para ela ficar boa também. Então, o bom terapeuta, ele resolveu suas questões, está em paz com as suas questões, ele consegue ajudar o outro. Mas não porque ele precise mais desse reconhecimento. Muitos consteladores vão fazer a constelação e esperam que no final da constelação todo mundo saia abraçando, se beijando, se amando. Ai, que constelação linda! Na constelação reconciliei lá o casal que estava brigado.
Hello! Constelação, muitas vezes a gente só precisa mostrar para a pessoa aquilo que precisa ser visto e deixar que o campo acabe de atuar. Não necessariamente precisa dar a solução no campo, a solução acontece depois na vida real. Mas muitos consteladores querem mostrar uma constelação perfeita porque ainda precisam, perfeita aos olhos, né, de quem assiste. Óbvio que constelações com muita reconciliação e amor, elas são muito comuns, mas às vezes o campo chega num lugar que não vai. E por que não vai? Porque é ali que a gente tem que parar e significa se submeter ao que se apresenta no campo. E se eu quero melhorar aquilo, por que eu quero melhorar aquilo? Qual é a minha parte que ainda precisa desse reconhecimento? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E a mesma coisa nesse lugar da gente atender pessoas que são vítimas ou ter amigos que são vítimas e a gente fica lá, ai, nossa, eu sou tão boa, eu tenho paciência com ela, eu ajudo a fulana, eu sou tão caridoso. Você está querendo reconhecimento de quem? Ok? Então o primeiro passo é você identificar se tem alguma dinâmica aí sua que faz você ter essa postura com o seu cliente ou com o seu colega, ok? E aí você tem que resolver isso, porque só assim você evolui e só assim você pode ajudar como um neurônio espelho, ok? Então, o que você precisa, gente? Agora vamos lá, agora pro ponto efetivo. Qual é a nossa postura diante de vítima? Colocar limites nessa ajuda. Colocar limites. Uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou, não, tô com não sei o que, fiquei mal. Eu falei, então tá, o que tá acontecendo na sua vida aí? Quando a gente trabalha em terapia, a gente vai questionando a pessoa pra pessoa entender o que acontece com ela. Eu falei assim, então por que você quer que as pessoas escutem você na hora que você quer que as pessoas escutem? Por que tem que ser do seu jeito? Porque a vítima, na verdade, quer que seja do jeito dela e ela se torna vítima. Aí ela falou assim, ai, tá vendo? Eu vou embora. Aí eu falei, tá, então você tá fugindo de novo. Vamos olhar. Ela, eu tô te pedindo ajuda. Eu falei, eu tô te dando ajuda. Vamos lá? Essa é a ajuda que eu tenho pra te oferecer. Que você se comporte como um adulto diante da situação. Que você não fique essa criança mimada pedindo para que as pessoas olhem para você do jeito que você quer que elas olhem. E aí ela não concordou comigo. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, fulana, eu preciso te dizer uma coisa. Eu não consigo te ajudar. Como assim? Eu tô te pedindo ajuda. Eu falei assim, não é comigo que você vai encontrar a ajuda que você tá precisando. E eu me retiro. E eu não vou mais te atender. Então, a gente precisa colocar esse limite. Aí você vai falar assim, o seguinte pra mim. Tá, Sabrina, mas aí você diz pra ela que você não consegue mais ajudá-la. Porque ela tá se comportando como uma criança e ela não quer ser mais adulta. Sim. Ah, mas essa pessoa pode procurar uma outra pessoa. Sim. E ela vai procurar uma pessoa que vai atender o que ela quer. Sim. Mas e aí? E aí que já é um problema dela com a pessoa que vai atendê-la e que vai alimentar essa dinâmica. Porque quem vai ficar emaranhado não vai ser eu, vai ser a outra pessoa. Ah, mas aí a gente não ajudou a pessoa e a gente não vai conseguir ajudar. Sabe por quê? Porque ela não quer ajuda. E a gente tem que entender que a gente só pode ajudar aquele que pede ajuda. Mas ela pediu ajuda, ela pediu da boca para fora. Internamente, ela não quer ser ajudada. Então, por que você vai continuar nessa dinâmica? Para você ir pro buraco junto com ela? Ah, mas não é egoísmo? Não, não é egoísmo. Eu tenho muitas pessoas que querem... Tem muitas pessoas que querem ser ajudadas e eu quero, sim, trabalhar e ajudar essas pessoas. Por que eu vou me emaranhar com ela, baixar minha energia e prejudicar tantas outras pessoas que querem ajuda que eu posso oferecer ajuda? Porque quando você coloca esse limite e vai que outra pessoa também coloque esse limite, que outra pessoa também coloque esse limite, aí ela precisa parar para pensar, tipo, tá, então acho que a questão tá comigo mesmo. E assim você consegue ajudá-la. Ficou claro? Você precisa entender que você vai frustrar a vítima. E vai mostrar pra ela. E você vai frustrar como? Mostrando pra ela que tudo que aconteceu na vida dela foi perfeito como foi, que os pais são perfeitos, que o destino dela é perfeito.
e que ali é a semente para a evolução dela. E se mesmo assim ela não aceitar, o que você vai dizer para ela? Poxa, não consigo te ajudar, porque o que você está pedindo para mim eu não tenho como te dar. E ela vai sair dessa relação frustrada. E o que ela vai fazer? Talvez ela vá embora. Ela vai falar: cara, só tá bom, Sabrina, você não tá me ajudando. Você tá dizendo pra eu me reconciliar com meus pais, você tá me dizendo pra eu aceitar meu destino, você tá dizendo que essa é a semente pra minha mudança. Ai, não concordo com você, então eu vou embora. Tá bom. E aí o que acontece com você quando ela vai embora? Quando ela resolve deixar de ser sua amiga? Ou quando ela resolve deixar de ser seu cliente? O que acontece com você? Observe o que acontece com você. Porque esse também é um aprendizado para você. Ninguém atrai clientes vítimas sem ter que olhar alguma questão em si mesmo. Se ela foi embora e você falou assim: ai, agora ela segue o destino dela e não pensa mais nela e tá tudo bem, tá muito bem resolvido isso dentro de você, ok. Sinal que você tá lá no checklist de coisas para se resolver, essa já está resolvida dentro de você. Você não precisa daquele aval daquelas pessoas para se sentir pertencente. Você não está mais nessa dinâmica de ser agressivo com o seu cliente, internamente agressivo. Por quê? Porque você já resolveu e ela foi embora e você ficou em paz. Sim, a pessoa joga a responsabilidade dos problemas dela no terapeuta. Terapeuta que não é para resolver problema de cliente, não, gente. O problema não vai ser resolvido por nós, vai ser resolvido por elas. E nós somos o portal que vai mostrar para a pessoa quais são os problemas. Só que se a pessoa não quiser se resolver, se a pessoa não aceitar, o que a gente precisa fazer é dizer: olha, adoro você, desejo tudo que há de melhor, mas eu não consigo mais te ajudar. Ah, mas aí você está mostrando uma incompetência como terapeuta. Tá, você ficou preocupado com isso? Então vamos lá. Ai, se você ficou preocupado que a sua cliente vai achar que você é incompetente como terapeuta, você ainda está precisando de uma aprovação. Observe isso em você. Se isso aconteceu, é porque alguma coisa você precisa observar dentro de você. Agora, se você diz tchau, se ela vai embora e você se despede dela e fica em paz, aí sinal que você encontrou um lugar realmente que você vai poder seguir dando a ajuda que as pessoas precisam. Então, só quando você estiver em paz com essas pessoas que são vítimas, que você diz que não consegue mais ajudar, que você tentou e não deu certo, e que você diz que não pode mais ajudá-la, que elas vão embora e você mesmo assim fica em paz, é que você vai conseguir dar ajuda efetiva para mais pessoas. Ok? Agora eu vou abrir para perguntas.